Olá! Nesse vídeo nós vamos dar seguimento ao uso de Bootstrapping para estimar intervalos de confiança. Quero mostrar mais exemplos do uso e aí discutir um pouco de ferramenta, de interpretação, de situações em aplicações práticas. Vou partir do mesmo conjunto de dados que eu estava usando no vídeo anterior e no anterior. É um conjunto de dados sobre hábitos das pessoas escutando música, né, e gravando no computador e gravando esses hábitos no Last.fm, um site que existia para esse fim. Estou usando um notebook novo aqui e aí eu vou carregar os dados e vou usar uma versão ligeiramente transformada desses dados, tá? Tem aqui as transformações se você quiser ler. Depois o link do notebook está na descrição do vídeo. Mas o que importa mesmo é que nós temos 1.200 observações de hábitos de pessoas que escutaram músicas, que eu dividi em dois grupos de pessoas. Aquelas que são fãs de pop, que escutam artistas muito populares, os artistas mais populares da base, e aquelas que não escutam, que só escutam artistas obscuros, artistas que são muito pouco populares na base. Talvez seja alguém fã de metal, talvez seja alguém fã de música numa língua que tem poucos artistas famosos na base de dados do Last.fm, a gente não sabe. São pessoas que escutam artistas pouco populares. E aí eu calculei uma outra medida que me interessa para comparar esses dois grupos, para entender esses dois grupos, que é quantos artistas novos, né, essas pessoas escutam por mês. Então eu quero saber se pessoas que são fãs de pop escutam mais artistas novos, se elas ficam nos mesmos sempre, se elas são mais afeitas a ficar nos mesmos artistas pop presas, ou se elas mudam de pop para pop. E a mesma coisa para o pessoal do underground, dos gostos menos populares, se eles ficam se eles descobrem mais artistas novos ou menos artistas novos. Quero quantificar essas coisas, tá? E aí eu tenho uma amostra, vamos ajustar um pouco a terminologia aqui. Eu tenho uma amostra de 1.200 pessoas desses dois grupos. Nessa amostra eu tenho 600 pessoas de cada um desses dois grupos. Eu tenho 600 pessoas do grupo que gosta de pop, 600 pessoas do grupo que não gosta de pop. Tenho uma variável medida, um atributo medido para essas 1.200 pessoas, que é o número de artistas novos por mês que elas escutam. E aí, bom, para começar a trabalhar com dados desse tipo, a primeira coisa, com qualquer dado, a primeira coisa que a gente vai fazer normalmente é visualizar esses dados. Vou colocar aqui um histograma como forma de começar a explorar esses dados, né? Você está vendo aqui as observações dos dois grupos e a distribuição do número de artistas novos que esses dois grupos escutam. E a gente vê que, bom, as distribuições são, de certa maneira, semelhantes, mas são ambas assimétricas, concentradas em valores baixos. O mínimo é sempre 0, né? Mas não tem ninguém que escutou 0 artistas novos, mas... ou dá para dizer isso? Dá para dizer que não tem ninguém que escutou 0 artistas novos, mas as distribuições são enviesadas à esquerda, com caudas, né? A cauda do pessoal que não gosta de pop é um pouco mais longa e um pouco mais pesada. Você vê que a cabeça é menor, né? A distribuição é menor e a cauda é mais longa. Tem alguns valores extremos aqui para as pessoas que não gostam de pop. Tem algumas pessoas que escutam muitos artistas novos comparados com o outro grupo. Bom, e aí, se eu considerar que eu tenho uma amostra das pessoas aqui, eu quero falar sobre o grupo de pessoas em geral que usa o Last.fm, ou o grupo de pessoas que eu acho que essa amostra representa bem, vou começar olhando só um dos dois grupos. Isso vai me ajudar aqui a ir construindo o exemplo pouco a pouco. Vou olhar primeiro as pessoas que são fãs de pop apenas, criar um data frame filtrando por isso, e a gente pode olhar, né, na nossa amostra, a gente pode descobrir qual é a média, por exemplo. Acho que é discutível aqui se média ou se mediana seria o melhor sumário para comparar os dois grupos. Eu vou começar usando a média, depois a gente pode voltar e ajustar para a mediana. Se eu olhar a média do número de artistas novos escutados pelos fãs de pop, ela é 4.03 na minha amostra. Mas a amostra é apenas um instrumento para falar da população, né? Então a gente quer falar da população e eu quero mostrar isso sendo feito aqui. Para fazer esse processo, para falar da população, eu vou definir uma função S, tá? Que representa essa função aqui de cálculo, né? Dado um conjunto de dados, ela calcula a estatística que me interessa. Se tivesse acesso à população, eu calcularia θ. Quando eu estiver trabalhando com amostra, eu vou calcular θ chapéu. Quando eu estiver trabalhando com Bootstrap, eu vou calcular θ chapéu asterisco. Nos três casos, o algoritmo é o mesmo que eu uso para calcular, né?
E aí vou definir só essa função de um jeito ligeiramente diferente do que eu vinha usando no vídeo anterior. Essa vai ser agora uma função de 2 atributos. O primeiro atributo é o conjunto de dados que eu quero trabalhar e o segundo são key indices, é uma lista de índices desse conjunto de dados onde eu devo trabalhar. Essa lista de índices só vai ser usada no segundo momento, mas já vou colocar ela aqui. Tá? E aí a função ela recebe os dados, pega o dado, seleciona os índices que eu recebi, tá? Slice e se eu receber os números 1, 3, 5, eu vou trabalhar com as linhas 1, 3, 5 de D. Se eu receber 1, 1 e 5, eu vou trabalhar 2 vezes com a linha 1 e 1 vez com a linha 5. E aí vou fazer o que me interessa, que é calcular aqui a média, né, da coluna novos, que é o número de novos artistas escutados pelas pessoas, e depois vou retornar esse número. Então, se eu definir essa função S aqui e aplicar S na minha amostra de fãs ali. Faltou explicar o I, né? Eu tenho que passar o I, como eu quero trabalhar com todos os índices, eu vou passar o I de 1 até N row de fãs. Tá? E aí eu calculo exatamente esse valor que eu estou recebendo aqui em cima, né? Se eu passasse, por exemplo, sei lá, se eu quisesse calcular a média nos 10 primeiros elementos, eu calcularia passando aqui um vetor de 1 a 10. Mas vamos deixar com todos os elementos, que é o que nos interessa aqui. Isso aqui é o teta chapéu, né? Então, vou até escrever aqui para marcar isso. Bom, calculei o teta chapéu aqui. Aí, agora o próximo passo é estimar em torno desse teta chapéu uma margem de erro, né, decidir um nível de confiança. Vamos usar aqui um padrão da comunidade científica. Vamos estimar um intervalo de confiança que nos diz com 95% de confiança onde está a média do número de artistas novos escutados pelos fãs de pop na população de fãs de pop que exista no mundo. Tá? Aí, boa notícia, eu não vou fazer aquele processo todo de implementar o Bootstrap de novo, nem você precisa fazer quando você estiver trabalhando com seus dados. Você vai usar uma biblioteca, usar uma implementação de alguém para reaproveitar o Bootstrap. Não que seja tão complexo para aquele método que a gente implementou, mas você quer usar uma coisa mais testada e vai ter outros métodos mais sofisticados também. A gente já comenta isso. Eu vou usar aqui a biblioteca que eu acho de longe que tem melhor API para o tipo de trabalho que a gente vai fazer. É uma que se chama Boot. Existem várias implementações em R diferentes e eu vou usar ela junto de uma outra biblioteca que serve para melhorar o output de bibliotecas de R. Então o Boot é feito com uma ideia de API e o Broom eu vou usar ela para adaptar o resultado da Boot para que ela seja melhor para a gente usar. Então vou carregar aqui as duas bibliotecas e aí vou aplicar a principal função que a gente vai usar o tempo todo na Boot. É uma função para fazer o bootstrapping, ou seja, para criar muitas cópias, muitas reamostras a partir da nossa amostra, né? E para calcular esses teta chapéu asteriscos aqui todos. Essa função ela tem 3 argumentos, eu vou dizer quais são os dados, qual é a função que calcula a estatística e quantas repetições eu quero fazer, quantos bootstraps eu quero fazer. Então vou fazer bootstrapping na amostra de fãs de pop que eu tenho, aplicando a função S a cada bootstrap, né, e vou querer fazer isso 2000 vezes. Minha função S não é muito otimizada, então isso acaba demorando um pouquinho para executar aqui. Dá para deixar aquela função ali mais otimizada, mas com a sintaxe menos legível, então eu preferi não fazê-lo. Bom, executei 2000 vezes, tenho 2000 bootstraps. O próximo passo que eu vou fazer é organizar esses bootstraps aqui, criando um intervalo de confiança. Para isso eu vou usar a função tidy, agora do pacote Broom, tá? Vou passar os bootstraps, dizer um nível de confiança que me interessa, dizer um método de estimação do intervalo de confiança e dizer que eu quero no resultado os limites do intervalo. Esse método aqui a gente pode voltar a ele já já. Na prática a gente vai usar o Basic, é exatamente o método que eu descrevi no vídeo anterior, e eu quero mostrar um segundo método mais robusto que a gente usa em produção ou na prática quando está fazendo pesquisa. Bom, se eu rodar aqui, eu criei um objeto de intervalo de confiança, né, o confidence interval para os fãs aqui. Se eu olhar como é a cara dele, ele tem a estatística calculada na amostra, exatamente esse número aqui, esse 403 que a gente já viu antes. Ela tem o erro padrão, ou seja, o desvio padrão do teta chapéu asterisco calculado para esses monte de amostras aqui, no nosso caso nós não vamos usar. E eu tenho o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança. Então, o resultado da biblioteca é que
com 95% de confiança, nós estimamos que a média do número de artistas novos escutados por mês pelas pessoas que gostam de pop no Last.fm está entre 3.8 e 4.2. É um intervalo até estreito, né? Está em torno de 4 artistas. Se eu visualizar isso, a forma que eu prefiro visualizar é uma coisa com essa cara aqui. Eu tenho o ponto, que é o intervalo, o valor calculado na minha amostra, e eu tenho um intervalo de confiança. Às vezes as pessoas põem o tracinho aqui na ponta do intervalo, tem diferentes estéticas para fazer isso, mas essa é a representação gráfica da estimativa de onde nós achamos que está o número de artistas novos por mês escutado dos fãs de pop no Last.fm. Agora que nós fizemos o processo para os fãs de pop, eu posso repetir o processo para as pessoas que não gostam de pop, né? Esse aqui é o mesmo código duplicado. Na prática a gente não vai fazer assim, mas isso aqui vai servir melhor para os exemplos. Vou fazer também o Bootstrap, né? Usando a mesma estatística S, mas agora num conjunto de dados diferente, no conjunto de dados das pessoas que não são fãs de pop. Aqui eu já calculei um pouco antes a média, mas ela vai aparecer aqui embaixo. A média do número de artistas novos escutados por esse outro grupo é maior na minha amostra. Na amostra, a média é maior. A média é 6, enquanto na amostra a média do outro grupo era 4.03. Né? O intervalo de confiança está aqui também, está em torno de 6, né? Entre 5.5 e 6.5. É um intervalo de tamanho diferente, porque a variação, provavelmente o tamanho da amostra é igual, né? Mas a variação entre as pessoas que não gostam de pop é maior do que entre aquelas que gostam de pop. Isso pode ser visto, inclusive, aqui na distribuição. Né? Essa distribuição de cima está mais concentrada, portanto ela tem menos variação do que a distribuição de baixo. Bom, eu estimei o segundo intervalo de confiança, agora eu vou combinar os dois aqui. Tá? Vou chamar de pop e antipop aqui os dois grupos para facilitar meu português. E agora eu consigo olhar os dois grupos juntos. Esse aqui é o intervalo que a gente já tinha estimado antes, né? Em torno de 3.8 a 4.2 mais ou menos. E esse aqui é o intervalo das pessoas onde eu acho que está a média do número de artistas novos escutados por mês para as pessoas que não gostam de pop, que só escutam música mais underground. Né? A estimativa que eu tenho é toda superior para as pessoas. É plausível que a faixa de valores plausível para o número de artistas novos por mês desse grupo antipop é maior, é toda maior do que do grupo popular. Isso aqui já é uma forma de olhar os dois grupos, a estimativa de onde eu acho que estão as médias de artistas novos, né, por mês na população dos dois grupos. Eu vejo que as estimativas são diferentes na faixa de valores, na largura. Né, eu consigo ter informação sobre a população dos dois grupos olhando esse plot até agora, essa visualização. Mas um ponto que é muito importante ao olhar essa visualização também aqui é entender que ela mostra dados sobre os dois grupos separados, mas ela não tem dados precisos sobre a comparação dos dois grupos. Se eu quiser dizer quão maior, né, é o número de artistas novos escutados por mês do grupo antipop comparado com o grupo pop, eu não consigo chegar a números a partir dessa visualização, nem a partir desses dados aqui. Né, se eu pego aqui o intervalo 5.57 a 6.54 e o outro intervalo que vai de 3.8 a 4.2. Tem os números aqui. Mas a gente não sabe fazer subtração de intervalos, né? A gente não sabe fazer comparação de intervalos. A aritmética com intervalos é uma coisa que a gente não aprende na escola e que a gente não vai ter como fazer aqui. Os intervalos têm tamanhos diferentes, né? Tem amplitudes diferentes, então não existe uma maneira da gente olhar esses dois intervalos aqui e chegar numa estimativa do valor do intervalo da diferença entre as médias. Tá? Eu estou vendo os intervalos das médias, mas se o que me interessa é quantificar o tamanho da diferença, e geralmente o que interessa é isso, eu preciso fazer um outro processo além desse aqui ou em lugar desse aqui. Então, para ver se está bem claro, a gente estimou as duas médias, mas se a gente quiser estimar, chegar a números que nos digam qual o tamanho da diferença entre as duas médias, a gente precisa mudar a estimativa que a gente está fazendo para estimar a diferença das médias, e não para estimar duas médias diferentes e depois fazer uma subtração. Tá? Então, para fazer o intervalo de confiança da diferença das médias, isso é o mesmo que dizer que, em jargão de intervalo de confiança, tá, gente? É o mesmo que dizer que
o efeito que nos interessa é a diferença das médias, e não as médias. Então a gente precisa redefinir esse efeito, né? Criar uma outra função S que calcula não qual é o intervalo de confiança das médias, mas qual é o intervalo de confiança da diferença das médias. Aliás, antes de ir para essa S aqui, deixa eu voltar para a S anterior que eu fiz. Eu não comentei, mas a razão pela qual eu implementei a função S recebendo esse índice I aqui, é porque essa é a maneira como a biblioteca boot pede que a estatística esteja definida, tá? Para que ela possa usar essa estatística aqui, eu estou passando uma referência para uma função aqui, né? Elemento de programação funcional de novo, e a biblioteca vai usar essa referência da função com uma API que tem que estar bem definida para ela, que é essa de ter dois parâmetros, o primeiro sendo o dado e o segundo sendo o conjunto de índices a ser usado, né? O conjunto de dados de índices desse dado que formará um bootstrap. Então eu posso fazer, na prática, o que a biblioteca vai fazer é chamar S com meus dados, né? E um conjunto de índices aqui, índices do bootstrap. Ela vai fazer isso aqui, bootstrap. Vai fazer isso aqui 2000 vezes que eu estou pedindo aqui nessa chamada, desse parâmetro. Tá? Então é para isso que S, eu vou sempre definir ela tendo esses dois parâmetros aqui. E aí, voltando para o IC da diferença das médias, o que eu preciso fazer agora é definir um novo algoritmo S que calcula a diferença das médias em cada bootstrap. Tá? Estou fazendo isso aqui pegando D, selecionando as linhas que interessam, agrupando, né, por grupo, no caso aqui pela variável grupo. Vou calcular a média de cada um dos grupos, depois vou fazer a subtração aqui, vou definir A e B, vou fazer subtração. Nesse exemplo, eu vou fazer a subtração de fãs de pop menos os fãs de não pop. Tá? Poderia fazer o inverso também. Eu estou definindo aqui que a diferença, o efeito que está me interessando aqui é fãs de pop, a subtração entre o número de artistas novos escutados pelos fãs de pop menos os fãs de não pop. Se eu definir aqui esse S e calcular agora o θ chapéu na minha amostra de dados, eu estou vendo que a diferença é menos 2,03 na minha amostra. Né? A diferença das médias na amostra é menos 2,03. De posse dessa função S, o que eu posso fazer também é agora, e ver que eu executei na amostra toda, tá, gente? Não foi mais naqueles data frames filtrados. Bom, agora o que eu posso fazer é fazer o bootstrap da amostra com essa nova definição de S, que calcula diferenças das médias, tá? E não mais as médias dos grupos separadamente, ou a média de um grupo separadamente. Esse é o código que precisa de um pouco de otimização se você for usar ele na prática, tá? Ele é mais legível assim, mas tem sintaxes que deixam isso aqui mais rápido. Está bem lento na implementação. Ok, acabou a execução aqui, e aí está aqui a estimativa agora, né, do intervalo de confiança da diferença entre os dois grupos, a diferença na média dos dois grupos, das pessoas que gostam de pop e das pessoas que não gostam de pop. Se está dando negativo, quer dizer que o segundo termo da subtração é maior do que o primeiro termo da subtração. Né? O B aqui é maior do que o A, o B não gosta de pop, então o número de artistas novos escutados pelas pessoas que não gostam de pop é maior do que o número de artistas novos escutados pelos fãs de pop. Isso é uma coisa que a gente já sabia, a gente tinha estimado aqui, mas a gente não sabia dizer o tamanho dessa diferença. O IC que nós estimamos agora tem justamente isso, o tamanho da diferença. E essa diferença fica entre 1,5 e 2,5 artistas, sendo que as pessoas que não gostam de pop escutam mais artistas novos que as pessoas que gostam de pop. Por isso a gente tem uma diferença negativa. Né? A diferença de fãs menos não fãs de pop aqui está entre mais ou menos menos 2 e... quanto? Menos 2 e 1,5. Então, a partir de nossa amostra, nós estimamos que existe uma diferença entre nos hábitos das pessoas que gostam ou não de pop, né, que são muito fãs de pop, versus os que são muito aversos a pop. Os que são muito avessos a pop, eles escutam mais artistas novos. Essa diferença está entre 1,5 e 2,5 artistas novos a mais por mês. Tá? 1,5 a 2,5 é uma diferença relevante, Nazareno? Bom, o número de artistas novos que as pessoas escutam, a maioria das pessoas escuta até 10 artistas novos por mês, né? Ter um ou dois, ter 2 artistas novos por mês é relevante, é uma diferença relevante, considerável, eu diria, né? No hábito das pessoas, a gente pode interpretar dessa maneira. Se esse intervalo, e o intervalo só
o limite inferior do intervalo é 1,5, que também me parece ser uma diferença ainda relevante. Se o limite estivesse muito perto de zero, a gente poderia dizer que essa diferença é irrelevante, na prática não tem relevância, não é considerável, não vai ter impacto, né, para algum fim que a gente considere útil. Tá? Repara que eu estou evitando e estou ignorando a palavra significativo, né, estatisticamente significativo. Não é o caso, isso não é jargão para a gente usar aqui dentro do intervalo de confiança. A gente vai depois discutir isso, mas eu acho que é bem importante se você conseguir construir um raciocínio, construir uma lógica, uma forma de pensar e de falar sobre intervalos que não envolva essa palavra, porque essa palavra tem muito significado junto a ela, que não tem a ver e que às vezes nem ajuda a tarefa que a gente está fazendo aqui nesse momento de entendimento de intervalos. Ok, recapitulando, o que a gente fez nesse vídeo agora foi ver um exemplo de estimativa de intervalos de confiança com uma biblioteca que nos dá apoio a Bootstrapping, estimando intervalos de confiança para parâmetros de um grupo, de dois grupos, e principalmente da diferença entre dois grupos, a diferença entre as médias de dois grupos. Você pode pegar esse notebook que a gente usou agora e alterar ele para, por exemplo, ver como é a diferença na mediana entre os dois grupos, ou para comparar outra característica que te interesse entre esses dois grupos, né, a partir dos dados que nós temos do Last.fm. Repara que agora eu estou o tempo todo tratando esses dados como uma amostra, e a gente está usando essa amostra para falar sobre uma população que seriam as pessoas em geral, todas as pessoas do mundo que usam Last.fm, que não estão nesses dados, certamente. Mas a gente não usou população em nenhum momento, a gente está o tempo todo estimando a partir da amostra, onde a gente acha que está o parâmetro na população, e nós não saberemos se está ou se não está. Nós temos uma confiança de que está, mas daqui em diante a gente precisa pensar probabilisticamente. Bom, esse é o vídeo de exemplo. Pega o notebook, mexe com ele, se diverte aí e qualquer coisa manda perguntas ou comentários. Até o próximo.